Queridos, graça e paz, amém? Amém. Quantos estão aqui no caminho da conquista? Pode dar um glória a Deus bem alto? Talvez você tenha chegado no dia de hoje, depois de ter passado um ano inteiro, sem perspectiva daquilo que você projetou alcançar no ano de 2016. Mas eu quero dizer para você que o ano ainda não terminou. Até o dia 31, Deus ainda vai te surpreender. Deus vai surpreender você. Queridos, eu quero nessa noite aqui compartilhar com você de maneira bem objetiva algumas decisões que a gente precisa tomar quando nós entendemos que estamos no caminho da conquista. Eu não sei em que área da sua vida você deseja conquistar. Eu não sei o que você tem projetado para o seu coração, o que você quer alcançar. Mas eu acredito, queridos, que todos nós que estamos no caminho da conquista, a gente precisa tomar algumas decisões importantes na nossa vida que vão contribuir para que a gente alcance aquilo que a gente almeja. Eu quero ler um texto com você, Josué capítulo 16, do verso 6 até o verso 15. E dessa história, extrair algumas decisões para o nosso cotidiano da vida e aplicá-las ao nosso coração, para que a gente tenha o mesmo sucesso que o personagem dessa passagem ele teve na sua caminhada de conquista. Diz assim a palavra de Deus: os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de vida. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dai-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é inspirador para nós. Dentre os muitos personagens bíblicos que nos inspira a viver uma vida de conquista que a gente encontra na palavra, eu gostaria de destacar um homem que muito me impressiona, e o seu nome é Caleb. Queridos, a gente precisa olhar para a vida de Caleb como alguém que nos inspira de maneira profunda. A vida de Caleb, ela é uma inspiração para nós em todos os sentidos.
Caleb, ele foi um dos 12 espias que fora espiar a terra de Canaã. Ele, juntamente com Josué, ele contrariou o relatório pessimista dos outros 10 espias. E a gente sabe pela história bíblica que, em razão da incredulidade de Israel, a promessa da conquista, ela foi adiada por mais de 40 anos. Aquela geração que não creu na promessa de Deus, aquela geração que não acreditou que Deus iria realizar aquilo que Ele havia prometido, foi uma geração incrédula que morreu no deserto. Mas a Bíblia diz para nós que Josué e Caleb, eles permaneceram vivos, eles lutaram bravamente durante anos, até que Canaã finalmente passou a fazer parte do território de Israel. Queridos, aqui está muitas lições para nós que estamos no caminho da conquista. Quando nós olhamos para a história que nós acabamos de ler, a gente não pode permanecer prostrado, a gente não pode permanecer desanimado, a gente não pode de maneira nenhuma entregar os pontos na caminhada da nossa conquista. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que esteve com Josué e Caleb é o mesmo Deus que está comigo e com você nesse tempo. E queridos, se Deus levou Josué e Caleb para conquistar a terra, esse mesmo Deus, Ele vai nos levar em triunfo para conquistar as terras que Ele prometeu para cada um de nós. Então, quais são as decisões que eu preciso tomar que vão me conduzir a um tempo de conquista? Em primeiro lugar, eu aprendo que no caminho da conquista, guarde em seu coração as promessas que Deus lhe fez. A primeira decisão que eu e você precisamos tomar na nossa vida é exatamente guardar no nosso coração aquilo que Deus, Ele falou de forma pessoal, de forma definitiva, de forma clara ao nosso coração. Queridos, é impossível alguém que tem um relacionamento com Deus confundir as vozes. Quem tem intimidade com Deus sabe de verdade quem é que falou com Ele. Você só vai ficar na dúvida se você não for íntimo de Deus. Você só vai ficar questionando aquilo que foi semeado no seu coração se você não tiver um relacionamento com Deus. Caleb era um homem que servia e amava a Deus. Por isso que quando Deus falou de maneira clara, de maneira objetiva ao coração dele, fazendo-lhe uma promessa, Caleb falou assim: foi Deus que falou comigo. A Bíblia diz aqui então que naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, o meu Deus, por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que vocês pisarem. Toda a terra, Caleb, que você botar o pé é sua. Isso é profético para nós nesse tempo. Isso é profético para quem caminha pelo caminho da conquista. Deus nessa noite manda lhe dizer: só basta você colocar o teu pé e tomar posse, porque Ele já liberou sobre a sua vida. Deus já liberou sobre o seu casamento. Deus já liberou sobre a sua família. Deus já liberou sobre os seus sonhos. Deus já liberou para todos aqueles que têm um relacionamento de intimidade com Ele e que sabe e reconhece que foi Ele que fez a promessa. É interessante, queridos, que no coração de Caleb não havia espaço para incredulidade. A Bíblia diz que ele guardou no seu coração a promessa feita por Deus através de Moisés. Ele não duvidou,
Ele não questionou. Ele não ficou andando para lá e para cá dizendo: será que foi Deus mesmo que falou? Ele não duvidou mesmo em meio a tanta gente que duvidava, tanta gente que não cria. Uma vez que o Senhor lhe fez promessas, a Bíblia diz que Caleb creu e não abriu mão delas. E por 45 anos, a Bíblia diz para nós que ele insistiu em crer, e foi pela sua perseverança e fé que Deus o abençoou. Dois componentes que não pode faltar na nossa vida: perseverança e fé. Quem está no caminho da conquista não pode abrir mão desses dois princípios: o princípio da perseverança e o princípio da fé. Se você é alguém perseverante, se você é alguém que não duvida, se você é alguém que crê nas promessas de Deus para a sua vida, eu quero dizer para você nessa noite que você vai chegar ao destino que Deus preparou para você. O destino que Deus preparou para a sua vida. A Bíblia diz que Caleb plantou a semente da promessa divina no seu coração, e todos os dias ele relembrava o que Deus tinha falado com ele. Não importa, querido, se você está num deserto hoje, porque Caleb estava num deserto. O deserto não foi capaz de arrancar a semente que Deus havia plantado no coração de Caleb. Mesmo passando pelo deserto, mesmo andando no meio de gente incrédula, mesmo caminhando com gente que não acreditava que Deus havia feito a promessa a ele, aquele homem que tinha um espírito diferente, aquele homem cheio de fé, cheio da unção de Deus, ele não abriu mão daquilo que Deus havia dito para ele. Não importa se você está num deserto, o que está dentro de você, que é a semente de Deus, é muito mais forte, tem muito mais raiz e vai levar você ao seu destino. Deus tem algo tremendo para realizar na sua vida. Pastor, mas aonde está de forma clara que Deus fez a promessa para esse tal de Caleb? Veja a promessa que Deus fez a Caleb. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém, diz o texto, que me tratou com desprezo haverá. Mas como, diz aqui, o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão a terra. Quem disse isso foi Deus. E mediante isso que Caleb ouviu de Deus, ele guardou isso no coração. Passou o tempo e Caleb acreditava nessa palavra. O que você tem feito com as promessas que Deus lhe fez? O que você tem feito com aquilo que Deus falou que iria fazer por você? Você tem se esquecido dela? Você tem, ao invés de acreditar, você tem duvidado de que Deus pode fazer na sua vida? Ou você tem alimentado dia após dia essa promessa, crendo que Deus, Ele vai cumprir no tempo certo da sua vida? O que eu vou dizer para você aqui é uma grande verdade. Creia, as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Pode demorar 100 anos. Se é uma semente de Deus, ela não vai morrer, ela vai frutificar e você vai conquistar. Porque a semente de Deus é diferente da semente da terra. Estou lascado aí com a nossa festa das células.
Porque cada um de nós plantamos uma semente no vaso. Eu estava todo feliz porque a minha semente brotou, o girassol estava começando a ficar bonito, e de uma hora para outra meu girassol morreu. Aí eu entendi, essa semente é da terra. Porque a semente que eu recebi do céu, a semente de Deus para a minha vida, passa ano, entra ano, sai ano. Essa semente nunca envelhece, nunca morre, ela vai brotar. Quantos têm uma semente de Deus na sua vida, dão glória a Deus. Então, a despeito do tempo, essa semente, ela vai produzir os frutos necessários para que você conquiste. Segunda verdade, eu aprendo que no caminho da conquista, outra decisão, não dê ouvido a pessoas pessimistas. É possível que você esteja hoje abrindo mão da promessa de Deus para a sua vida, porque você tem dado ouvido a pessoas erradas. Se você já percebeu que essa pessoa que anda com você é uma pessoa errada, se afaste delas. Se afaste de pessoas que não acreditam no seu sonho, que não acreditam que você pode conseguir conquistar. Afaste de pessoas pessimistas. A Bíblia diz que Caleb, ele não deu ouvidos às vozes do pessimismo durante o tempo em que ele caminhava em direção da sua conquista. Você imagina, queridos, que um homem íntegro, um homem leal, um homem inteiramente fiel ao Senhor, que acreditava naquilo que Deus havia dito para ele e que estava esperando durante muitos anos no deserto, você imagina que aquele homem ouviu as pressões que ele sofreu para desistir, para abandonar a Deus, para não acreditar no milagre, para não acreditar na conquista? Mas aquele homem, ele não deu ouvido às vozes da incredulidade. Ele disse assim, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Se há um inimigo, querido, das nossas conquistas, esse inimigo é o pessimismo. Muitos tentarão nos convencer com o seu pessimismo que o caminho da fé não vai nos levar a lugar nenhum. Por que existem pessoas que agem dessa maneira, pastor? É simples. Porque o pessimista prefere desistir da promessa do que lutar para conquistá-la. É muito mais fácil, queridos, abrir mão daquilo que nós estamos perseguindo, sonhando. Dá menos trabalho. A gente não vai precisar orar. A gente não vai precisar jejuar. A gente não vai precisar mudar talvez um comportamento nosso, uma maneira da gente agir, de ser. É muito mais fácil abandonar a caminhada do que ter que encarar a caminhada e pagar o preço para conquistar aquilo que Deus colocou para cada um de nós. A Bíblia diz para nós que Caleb, ele foi um dos poucos da sua geração que creu na promessa de Deus e esperou com perseverança a sua conquista. Sabe por quê? Porque ele não deu ouvido aos pessimismos do povo daquele tempo. Ele não se amoldou aos pessimistas. Ele não deixou que o seu coração azedasse por aqueles que duvidavam que Deus iria fazer. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com seus sonhos frustrados, porque você deu ouvido a alguém pessimista, e esse pessimismo invadiu o seu coração, e hoje você está tentando abandonar a sua promessa, largar de mão a sua conquista, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: afasta-se dos pessimistas e se aproxime de mim, porque eu vou infundir força em você para você continuar a sua caminhada. Deus quer conduzir você em triunfo. Deus quer conduzir você até a sua promessa. Por isso, não dê ouvidos àqueles que duvidam de Deus. Não dê ouvidos. Então somente creia na promessa e guarde o melhor que Deus tem
para fazer na sua vida. Cada palavra contrária que você e eu recebermos deve ser um motivo a mais para a gente continuar crendo que Deus pode fazer. Pastores, eu tenho vários motivos para desistir até onde eu cheguei aqui. Quantas pessoas, até do nosso arraial, disseram assim: essa igreja não vai chegar a lugar nenhum com esse magricelo aí. Eu falei assim: comigo não vai chegar mesmo não, meu irmão. Agora se prepare, porque nós vamos chegar com o poder daquele que está em mim. Oh! Nós não vamos chegar com a nossa força, não. Caleb não foi a Hebron, não conquistou Hebron com o braço dele, não. Ele disse no texto bíblico: se o Senhor estiver comigo, aí eu vou conseguir. Querido, se você estiver sozinho, você só vai se frustrar, você só vai se cansar, mas se Deus estiver contigo, tu vai chegar lá. Deus vai te levar lá. Terceira verdade, no caminho da conquista, espere com motivação a concretização do seu sonho. O texto bíblico diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Quando Caleb recebeu a promessa, ele tinha quantos anos? 40 anos. Quando Deus falou com ele, ele tinha 40 anos. E ele só foi tomar posse da sua promessa com 85. Então, 45 anos trilhando o deserto, passando pelas lutas. Pastor, que luta, hein? Que tempo demorado. Será que nós teríamos condições de esperar esse tempo todo? Caramba, Deus fez a promessa para você dia 31 de dezembro desse ano. Se passou alguns meses, você já está murmurando. Não se passaram nem 45 anos ainda, irmão. Você seria capaz de esperar 45 anos por uma bênção e ainda assim continuar motivado da mesma forma? Da mesma maneira? Caleb reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo com 85 anos e ainda com muito vigor para lutar por aquilo que Deus havia dito para ele. Cabra macho. Eu acho que ele era cearense, Roberto. Cabra macho. Cabra de Deus. Com 85 anos de idade. A Bíblia diz aqui para nós que Caleb sentia a mesma coisa por dentro e por fora. A sua motivação, apesar da aparente demora na concretização do sonho, era a mesma. Com 85 anos, parece que Deus havia dito para ele, naquele tempo, com 85 anos. Tamanha motivação que havia no coração dele. Tamanha certeza de que Deus iria realizar. A minha pergunta para você nessa noite é: como está a sua motivação diante do tempo da espera? Há quanto tempo você está esperando a realização do seu sonho? Querido, não importa o tempo. O que importa é a promessa de Deus para nós. Esse verso bíblico precisa ser profético na nossa vida. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte. Olha só o que a Bíblia diz. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou-se de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se é promessa de Deus para você, ela vai acontecer. Pode passar os anos, pode demorar o tempo, você pode esperar o tempo que for. Se ela for de Deus, ela mesmo vai motivando você por dentro. E quando ela é de Deus, ela não falha, ela se cumpre. Sabe por quê? Porque o meu Deus não é homem para mentir. Eu e você temos um Deus que quando Ele empenha a palavra dEle, Ele empenha a palavra para cumprir.
Então, se Deus empenhou uma palavra com a sua família, se Deus empenhou uma palavra de trabalho, se Deus empenhou uma palavra na sua área emocional, se Deus empenhou uma palavra na sua vida espiritual, se Deus empenhou uma palavra para você empreender, se Deus empenhou uma palavra para você ter filhos, se Deus empenhou uma palavra para você, aguarde, porque essa promessa vai se cumprir na sua vida, se foi Deus de fato que falou. Porque tudo que é promessa de Deus, ela não falha na vida do homem. Quarta verdade, anota aí. No caminho da conquista, tenha disposição para lutar em todo o tempo. Ainda estou tão forte, disse ele, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá como ele prometeu. Irmãos, todos que estão no caminho da conquista vão ter que enfrentar desafios. Caleb não se deixou intimidar pelos desafios que ele teve que enfrentar estando no caminho da conquista. Ele não se abateu. Caleb estava disposto a encarar os desafios. O monte que Caleb queria, segundo o texto bíblico aqui, estava cheio de inimigos. Mas ele estava disposto a lutar contra eles. Ele escolheu o pior monte. Ele escolheu a pior parte de terra, onde tinha os inimigos mais fortes daquele tempo. E um senhor de 85 anos, como é que ele iria lutar? Mas a força dele não estava de fora para dentro, mas estava de dentro para fora. Quem movia ele a encarar os desafios era a presença desse Deus, que ele disse: se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar todos os inimigos dessa terra. Talvez a terra que você almeja esteja cercada por inimigos. Mas se o Senhor estiver com você, meu irmão, todos eles vão ter que sair de lá. Todos eles vão ter que bater em retirada. Mas a gente precisa entender que para conquistar a gente vai ter que se esforçar. A gente vai ter que fazer a nossa parte. Muitas das vezes pensamos que a fé nos livra das lutas e entrega a mão, a bênção de mão beijada, mas na verdade a gente tem que pelejar pelo que almejamos, pois a fé não é um sentimento, a fé é uma atitude. Talvez você esteja hoje paralisado de frente do seu desafio. Talvez você hoje está com vontade de recuar frente às lutas que você tem que enfrentar. Querido, entenda que você não vai conquistar nada com sentimento. Você vai conquistar as coisas com atitude. Então, em nome de Jesus hoje, encare o que você tiver que encarar. Faça o que você tiver que fazer, porque Deus é contigo e você vai chegar no seu destino. Caleb estava disposto a lutar pelo seu sonho em todo o tempo. A minha pergunta é: você está disposto a lutar pelo seu sonho? Ou você já entregou os pontos há bastante tempo? Talvez você seja alguém que esteja procrastinando. Aí você precisa de 30 semanas para trabalhar no seu coração, para que você saia da procrastinação e encare os seus desafios. Não desista daquilo que Deus plantou como semente que nunca morre no seu coração. Continue avançando, continue caminhando, porque Deus vai levar você para conquistar. Em último lugar, a coisa mais importante da vida de Caleb está aqui. Preguei uma reflexão com 5 pontos. Mas não precisava nem dos outros 4. Esse aqui já basta. No caminho da conquista, olha aí, permaneça fiel ao seu Deus.
Se você não for fiel, você vai morrer no deserto. Se você não for fiel a Deus, você não vai conquistar. O texto bíblico diz aqui: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Tem muita gente que anda com a gente que é mais medroso do que a gente. Talvez você está sentado do lado de um medroso, um marido medroso, uma mulher medrosa, um filho medroso, pais medrosos, líderes medrosos, discípulos medrosos. A Bíblia diz que quem desanimou, tentou desanimar, tentou tirar Caleb do foco, não foram as pessoas de outros povos, mas quem tentou tirar Caleb do foco é gente que andava com ele. Tem gente que anda com a gente e está tentando nos tirar do foco. A gente está caminhando, mas eles estão tentando, estão se rebelando, estão fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira. Isso tudo é estratégia do diabo para tentar nos tirar do foco daquilo que é o alvo principal que precisa ser alcançado por nós. Quem tentou desanimar Caleb na jornada rumo à conquista não foram outros povos, foi gente que andava com a gente. Então cuidado com quem anda com você. Cuidado com quem diz que é seu irmão em Cristo. Cuidado. E o texto bíblico continua: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Segunda vez no texto que eu encontro. Aí o texto continua: por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi o quê? Inteiramente fiel ao Senhor. Somente pessoas inteiramente fiéis ao Senhor que vai conquistar. Se você não for fiel inteiramente ao Senhor, fiel no seu caráter, fiel nas palavras que você diz, fiel nos compromissos que você assume, fiel com a sua igreja, fiel ao seu esposo, à sua esposa. Se você tiver alguma mancha de infidelidade em alguma área da tua vida, você não vai conquistar. O texto bíblico diz que ele era inteiramente fiel. Ele era inteiro, ele era pleno, ele era completo. Não havia nada na vida de Caleb que deixava alguma dúvida se aquele homem tinha ou não compromisso com Deus. A integridade, queridos, vai nos levar às nossas conquistas. Caleb tomou posse de Hebrom porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Não foi fiel em algumas áreas e infiel em outras. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Por isso ele conseguiu alcançar aquilo pelo qual ele foi alcançado. Ele alcançou a promessa, e a promessa o alcançou, porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Faça uma avaliação da sua vida. Observe se você tem sido íntegro ao Senhor. Quais são as áreas de fidelidade que você precisa observar em sua vida? Muitas. Não vou discorrê-las aqui não. Avalie todas as áreas da sua vida. Todos os dias acorde: Senhor, em que área da minha vida eu preciso de um conserto? Irmãos, você vê gente aqui na igreja nitidamente vivendo na escassez. E elas até parecem que apresentam que estão bem. Na verdade, estão lá no fundo do poço. Estão deixando de ser íntegras, fiéis. Meu irmão, não dá. Não dá. A integridade vai nos levar
há caminhos que jamais a gente imaginou que a gente poderia passar. Se você não passou ainda, é tempo da gente consertar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Tem gente que vem para o culto para dormir. Estou vendo 2 dormindo aqui. Cinco decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. Se a gente quer realmente andar pelo caminho da conquista, primeira decisão que a gente precisa tomar na nossa vida. Primeiro, guarde em seu coração as promessas que Deus lhe fez. Segunda decisão, não dê ouvido a pessoas pessimistas. Terceira decisão, guarda no seu coração, espere com motivação a concretização do seu sonho. Quarta verdade que nós aprendemos aqui, tenha disposição para lutar em todo o tempo. Em último lugar, a mais importante, permaneça fiel ao seu Deus. Fique de pé. Quantos que estão aqui nessa noite que desejam ter um espírito semelhante ao espírito de Caleb? Deixa seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu quero ter um espírito semelhante ao espírito de Caleb. Eu quero andar por onde Caleb andou. Eu quero conquistar como Caleb conquistou. Então você deixa seu lugar se você quiser. Porque o desafio para nós aqui nessa noite é para que todos nós sejamos Calebes para o nosso tempo. Eu quero ser um Caleb, pastor. Eu quero ter as decisões, quero tomar as decisões que Caleb tomou. Porque quando todos deixarem de crer, se nós formos semelhante a Caleb, nós vamos crer. Quando todos desanimarem na jornada, a gente vai alimentar o nosso coração com a promessa e a gente não vai desanimar. Quando todos se cansarem da jornada, a gente em Deus vai renovar as nossas forças e a gente vai cantar para Ele que nada nós vamos temer, porque Todo-Poderoso está conosco. Glória a Deus. A fidelidade de Caleb é algo que a gente precisa destacar nesse texto. Mas há uma fala dele que mexe com o meu coração. A decisão de ser fiel, íntegro, leal a Deus, fez com que ele conquistasse. Mas essa expressão aqui do texto, que diz: deixa eu achar aqui. Essa expressão aqui. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Aqui está a expressão, irmão amado. Mas se o Senhor estiver comigo, diga assim: mas se o Senhor estiver comigo. Diga mais forte: mas se o Senhor estiver comigo. Quantos creem que Deus está com você? Dá um glória a Deus. Sabe o que vai acontecer? Se o Senhor estiver conosco, a Bíblia diz que nós vamos expulsar de lá tudo aquilo que se levanta como barreira para a gente conquistar. Aleluia. Nenhum dos inimigos que se levantam contra nós permanecerá de pé. Porque se você estiver com a força de Deus, você vai estar com o Todo-Poderoso. Então nós vamos cantar essa canção, mas nós vamos rasgar o nosso coração aqui. Nós vamos adorar a Deus aqui nesse lugar. Esqueça seus problemas, esqueça aquilo que você quer hoje conquistar, que você está colocando aqui hoje. Esqueça que você vai sair daqui hoje como um Caleb. Entenda uma coisa: focalize a sua atenção em Deus, no Todo-Poderoso, e não tema a sua caminhada, porque Deus é contigo nessa jornada vitoriosa.